Olá, seja você muito bem-vindo ao primeiro podcast Acontece Visual de 2021. Eu sou Marcos Barbosa e hoje nós vamos falar sobre a tabela do imposto de renda que deveria ser reajustada. Uma pesquisa da Unifisco traz detalhes a respeito das medidas que poderiam ser tomadas para diminuir o impacto no bolso do brasileiro. E no podcast você ainda confere a previsão do tempo nas principais regiões do Brasil. É agora! Acontece Visual. Bom, a gente começa essa edição falando a respeito da tabela do imposto de renda. De acordo com um estudo da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, a Unifisco, a tabela do imposto de renda deveria ser reajustada em 7,39% para evitar o aumento de carga tributária para os brasileiros. Ao todo, o custo da correção seria de 13,5 bilhões de reais. Esse valor corresponde à defasagem da inflação acumulada nos últimos 2 anos. Para que você entenda melhor, funciona da seguinte forma: quando não há correção da tabela, o contribuinte acaba pagando mais imposto, o que aumenta a carga tributária. Sobre a pesquisa, o levantamento da Unifisco foi divulgado na véspera da liberação do download da declaração de ajuste do Imposto de Renda de Pessoa Física 2020, no ano passado, com o ano calendário do ano anterior, 2019. Nessa época de maratona de entrega da declaração, a pressão pela correção aumenta porque o contribuinte assalariado consegue ter uma dimensão maior do valor de tributos pagos. O estudo mostra que se a tabela tivesse sido corrigida em 95,45% em 2020, que é um valor referente à defasagem integral desde 1996, 11,42 milhões de trabalhadores ficariam isentos do pagamento do imposto na declaração a ser entregue até o final de abril, que, em 2020, por conta da pandemia, acabou sendo prorrogada para o dia 31 de julho. Hoje, a isenção no imposto de renda é para quem ganha até R$ 1.900. O custo da correção integral é de 109,1 bilhões de reais. O presidente da Unifisco explica que a proposta era de não aumentar a carga tributária e também de isentar quem ganha até 5 salários mínimos, que dá hoje em dia R$ 5.225. Sem essa correção, o aumento da carga tributária para as pessoas físicas é de 0,19 ponto percentual do PIB. Para beneficiar o contribuinte, a correção da tabela pode ser feita para vigorar no mesmo ano calendário. Bastaria a edição de uma medida provisória que tem vigência imediata, mas que precisa ser aprovada pelo Congresso em até 120 dias. O estudo sugere a tributação de lucros e dividendos e a criação do imposto sobre grandes fortunas para bancar a correção da tabela do imposto de renda, que é um assunto que tem sido muito discutido. Inclusive, na última semana, o Bolsonaro acabou falando a respeito do Brasil, que está quebrado, que ele gostaria de fazer uma grande correção na tabela do imposto de renda. Então esse estudo poderia ser utilizado para envio ao Congresso, já que foi realizado por auditores fiscais, a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, a Unifisco. Ainda sobre este estudo, ele afirma que em 2020 serão recebidas mais de 31 milhões de declarações do imposto de renda, que sem o reajuste, 11,702 milhões de contribuintes serão contemplados na faixa de isenção. Ou seja, se você perceber os números, uma baixa fatia de quem entrega a declaração é quem realmente está isento a pagar algum tipo de imposto. Com a correção, caso fosse feita, obviamente teríamos uma parcela bem maior de pessoas isentas à declaração e a pagar imposto. Vamos à previsão do tempo? Ontem, a cidade de Campinas foi castigada com a chuva, diversos pontos sofreram com alagamento e hoje não deve ser diferente. Na verdade, a semana toda, tanto para Campinas quanto para a região metropolitana. O alerta, inclusive, é o laranja, que é de tempestade, então fique atento às mensagens da Defesa Civil, ela sempre manda um alerta por SMS, caso você tenha cadastrado o seu número, fique atento à sua região. Hoje a máxima não deve passar dos 29 graus, a semana tem chuva e tempestades programadas durante toda a semana. A máxima oscila entre 27 e 30 graus. Em São Paulo não deve ser diferente, a semana também tem previsão de tempestade, o alerta é laranja para toda a semana e a máxima oscila entre 27 e 29 graus. Hoje não deve passar dos 29 graus.
E no Rio de Janeiro também tem alerta laranja hoje, chuvas intensas para a região. A máxima nesta segunda-feira não deve passar dos 29 graus. Terça e quarta não tem previsão de chuva, assim como sábado e domingo. Mas quinta-feira e também na sexta-feira tem previsão de pancadas de chuva ao longo do dia, pancadas isoladas em alguns pontos da cidade, e a máxima não deve passar dos 29 graus. O Acontece Visual de hoje fica por aqui. Para conferir outras notícias, você pode acessar o nosso blog pelo endereço que aparece na tela, visualassessoria.com.br/blog, ou então acessar pelo QR Code. Basta abrir a câmera do seu celular e apontar para a imagem que aparece na sua tela. Lembrando que o nosso programa pode ser assistido em outras plataformas digitais, como o nosso site, YouTube, Facebook e demais mídias digitais da Visual Assessoria. Inclusive, nós temos um encontro às 9 da manhã na quarta-feira no Visual News. Eu espero você. Acontece Visual. O Acontece Visual conta com a apresentação de Marcos Barbosa, roteiro, edição e direção de Marcos Barbosa e a supervisão de Gustavo Bortoleto e Érica Bruscagin Bortoleto.